Pai amado Deus, muito obrigado, Pai, por estarmos aqui reunidos para mais um culto ao Senhor, Deus. Deus, eu oro agora, Pai, para que o Senhor me encha com o Teu Espírito Santo, Deus, por favor. Que o Senhor possa encher cada um aqui com o Teu Espírito Santo, Pai. Para quem saia daqui, não como se fosse mais uma reunião de religiosos, Pai. Que todo mundo saia, a mesma pessoa que entrou. Mas para quem saia daqui mudado, Deus. Amém, vamos. Eu oro, Deus, para que o Senhor possa me deixar de lado agora e falar através de mim, Deus. Por favor, Pai. Eu oro a Ti para que as Escrituras possam ser claras, objetivas e inspiradoras, Pai. Amém. E eu sei que elas são, Deus. Então, obrigado por tudo isso, obrigado pela igreja. Amamos o Senhor. E é em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. 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 Vamos, Lucas. Amém. O que te dá convicção? Obrigado, Lucas. Vou pegar minha Bíblia aqui. Bom, minha Bíblia dá-me convicção, não? Amém. O que te dá convicção? O que tem a capacidade de fazer com que você aprenda com essa coisa? Talvez você só pode aprender de pessoas que são mais velhas que você. Talvez você só pode aprender se for uma igreja grande e que seja um templo e seja uma igreja com muitos sacerdotes. Talvez isso é a única coisa que te faça aprender com alguma coisa. Mas o que é capaz de fazer com que nós aprendamos? Vamos lá, irmão. Queria te fazer essa pergunta. O que é capaz de fazer com que você aprenda algo? Para mim, é a palavra de Deus. Mas sabe de algo, irmãos? Nem só a Bíblia é capaz de ensinar a gente. Nós devemos ser humildes o suficiente para aprendermos com qualquer coisa e qualquer situação, amém? Amém. Vamos lá, irmão. Sabia que tem coisas no inferno que a igreja precisa aprender? Título da aula hoje: 3 convicções do inferno que deveriam estar na igreja. Vamos Parece lá, meio Lucas. paradoxal, não? Mas 3 convicções do inferno que a igreja precisa ter nos dias de hoje, amém? Vamos lá, Lucas. Aqui temos pessoas de várias nações, Sim. temos pessoas brasileiras, Uau. temos pessoas do Togo, temos pessoas da Angola, temos pessoas de Portugal, de Guiné-Bissau. E eu não sei você, mas talvez tenha algo da sua terra que você gostaria muito que tivesse aqui em Portugal. Se você já está em Portugal, acho que já tem tudo que você gostaria que tivesse na sua nação. Mas eu, por exemplo, eu sinto muitas faltas de algumas coisas do Brasil. De uma delas, eu sinto muita falta do arpoador, lá no Rio de Janeiro. Porque realmente tem coisas que é da nossa nação que nós temos muita falta e queríamos que tivesse aqui hoje. É verdade. Talvez tem coisas nos céus que você gostaria que tivesse hoje aqui com você. Mas tem coisas no inferno que são importantes nós termos hoje como igreja. Vamos lá, irmão. Vamos para a escritura em Lucas capítulo 16. Vamos, Lucas. Bora, Lucas. Pega, irmão. Lucas 16, Vamos lá, irmão. versículo 19. Ensina. Irmãos, essa é a parte do culto Vamos lá, Lucas. na qual não só eu prego, mas todos que estão aqui pregam, amém? Amém. Então eu prego, mas vocês também pregam de volta. Amém? Estão comigo? Vamos. Lucas 19, versículo 16. Ensina, irmão. Perdão, Lucas 16, versículo 19. Vamos lá. A Bíblia diz: havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino. Essa púrpura vem de roxo. Então a cor roxa ela simbolizava algo, uma pessoa que era nobre, uma pessoa que tinha muito dinheiro, ok? E vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão, fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas feridas. Uau! Esse homem já era um homem isolado, porque ele tinha chagas. E quando a pessoa ela tinha uma doença assim, ela era isolado de outras pessoas. Versículo 22. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado.
No Hades, ou inferno, onde estava sendo atormentado, o rico olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembrem-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que o ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dos mortos. Vamos lá, Lucas. Bom, se você pensou que você veio aqui hoje para escutar apenas uma escritura sobre os céus, a Bíblia fala muito sobre céus, mas a Bíblia ainda fala mais, Jesus fala mais sobre o inferno do que sobre céus nas escrituras. Aqui nós vemos uma das escrituras que fala sobre o inferno. Ah, mas sabe, Lucas, eu não gosto muito de falar sobre morte. Acho que morte é um assunto muito pesado, não. Mas, eu não sei se você sabe da estatística, mas sabe qual que é a taxa de mortalidade aqui em Lisboa? 100%. É verdade. Em todo mundo. Todo mundo vai morrer aqui em Lisboa. Se você acha que você não vai morrer, não, você vai morrer um dia. Não. A taxa de mortalidade é 100%, ou seja, é muito importante nós falarmos sobre morte. É muito importante trazermos o assunto do pós-vida, que é os céus ou o inferno. Porque dependendo do que você faz aqui, isso vai determinar céus ou inferno. É verdade, vamos lá, irmão. Ah, mas eu não gosto de falar sobre o inferno. Bom, se você acha que existe purgatório depois daqui, eu queria te convidar a fazer um estudo bíblico e ver que essa palavra nem existe na Bíblia. Amém, vamos lá. Ou seja, quando nós morrermos, ou é céu ou é inferno. Essas tradições que não fazem parte das Escrituras, elas não fazem parte das Escrituras. Amém? Primeiro ponto. Qual é a primeira convicção que existe no inferno e que hoje a igreja deve ter? A primeira convicção é que ninguém duvida de quem está salvo e quem está perdido. É verdade. É óbvio. No inferno, quando as pessoas estão lá, como nós vemos na Escritura, é claro que em um lugar há tormento, em um lugar há perdição e no outro lugar há salvação. Amém. Ninguém tem dúvida É disso. verdade. É muito claro. E é essa convicção que deve ter aqui na igreja hoje. Claro que nós não podemos julgar alguém. Ah, você vai para o céu, você vai para o inferno. Não. Mas sabe quem pode julgar? A Bíblia. A Bíblia é capaz de julgar quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Vamos lá, irmão. Como diz em João capítulo 12, 47, Jesus disse: Eu não vim para julgar, mas a palavra que eu proferi vai te julgar no último dia. É verdade. Sabe, você não precisa saber de grego ou hebraico ou aramaico para saber se alguém está perdido ou não. É verdade. A única coisa que você precisa fazer é sentar com a pessoa e abrir as escrituras. Ensina, irmão, muito bom. A Bíblia é clara. A Bíblia, ela é óbvia entre as pessoas que estão perdidas e as pessoas que estão salvas. Algumas pessoas pensam: ah, mas sabe, eu acredito em batizar bebês. Eu acredito que o Lucas tem que ser batizado no próximo culto. Vamos estudar a Bíblia e vamos ver se essa doutrina é uma doutrina bíblica ou é uma doutrina de tradição. Alguns pensam que se você for para o culto no domingo e você cantar para Deus e sorrir e se apresentar uma pessoa para as pessoas, isso já faz com que você vá para o céu. Eu te convido, vamos estudar a Bíblia. Vamos sentar, abrir a Bíblia e ver o que a Bíblia diz sobre como alguém pode ir para o céu. Não o que eu acho,
Não o que a doutrina de tal religião, de tal denominação acha, não. O que a Bíblia acha, amém? Vamos lá, Lucas. Alguns dizem que, sabe, Lucas, todos somos filhos de Deus. Você já ouviu alguém falar isso? Sim. Ah, mas todo mundo é filho de Deus, principalmente no Brasil. Né? Como assim? Você vai negar a comida para aquele cara? Todo mundo é filho de Deus? Não. E sim, claro, a gente tem que alimentar todos, mas o ponto é que nem todo mundo é filho de Deus. Até Jesus chama Pedro de filho de Satanás. Ou seja, no inferno é muito claro quem está salvo e quem não está salvo. E isso deve ser aqui na igreja, amém? Amém. Vamos lá, Lucas. Agora vamos ver uma escritura sobre isso em Mateus capítulo 7. Vamos lá, irmão. Ensina. Se você veio visitar a nós hoje, eu quero te ajudar a fazer esse exercício. Pare de prestar atenção em quem está falando. Pare de prestar atenção no que as pessoas estão pensando aqui. Preste atenção apenas na Bíblia. Se você não trouxe uma Bíblia, amém. Lê a Bíblia com quem está do seu lado, não? Mas vamos ler e prestar atenção nas Escrituras. Versículo 13, Mateus 7,13 diz: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta, e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos que entram por ela. Como é estreita a porta, e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. Aqui Jesus diz que o caminho para os céus, para a vida eterna, é estreito. Ah, Lucas, mas quer dizer então que nem todo mundo é filho de Deus e na verdade a minoria é filho de Deus? Biblicamente falando, sim. A minoria é filho de Deus. A minoria está na luz, está salva e vive como discípulo. Hoje somos 8 bilhões de pessoas no mundo. Dessas 8 bilhões, apenas 2 bilhões se consideram cristãos. Ou seja, isso já é 1/4 do mundo. E nós sabemos em Atos 4,12 que não há salvação em outro nome a não ser o de Jesus Cristo. Buda morreu e você consegue encontrar os ossos dele em algum lugar. Maomé morreu e também, mas Jesus continua vivo, amém? O único caminho para a salvação é por Jesus Cristo. Vamos lá, Lucas. Ah, mas a gente vive em Lisboa, aqui tem muitos hindus e muitos muçulmanos. A gente tem que tomar mais cuidado com eles, sim. Nós temos que amá-los, mas ensiná-los que a salvação é por meio de Jesus. Amém, vamos lá. E só por meio de Jesus. Ensina, irmão. Mas ainda dentro desses 2 bilhões de pessoas que consideram cristãs, quantas você acha que vivem como cristãos? Ou só falam que são cristãos, mas na prática não são cristãos? Vamos lá, Ou seja, a porta é estreita. Continuando no versículo 21. Vamos lá, irmão. Do mesmo capítulo, a Bíblia diz: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará ao reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês, os que praticam o mal. Uau! Vamos lá, Aqui nós vemos um claro exemplo de pessoas que durante a vida falam Senhor, Senhor, ou seja, as pessoas que até fazem milagres. Mas você fazer um milagre, você profetizar alguma coisa, não necessariamente te torna alguém salvo. Satanás é capaz de fazer um milagre acontecer. Verdade. O que te torna salvo é o que a Bíblia ensina sobre o que é salvação. Vamos lá, irmão. E eu quero convidar você que está nos visitando hoje para estudar a Bíblia com a pessoa que te convidou. Para entender melhor o que a Bíblia diz do que é salvação. E não o que as pessoas falam, o que meus pais falaram quando eu era criança, ou o que eu acho que é salvação. Pega o que você acha, coloca de lado e tenta aprender com a Bíblia. Muito E bom. por ela você vai entender o caminho para salvação, amém? Como, por exemplo, a Gabriela entendeu isso e hoje ela vai ser batizada, amém? Bom, a Gabi vai compartilhar melhor depois da pregação um pouco como foi para ela, os estudos bíblicos e tudo mais. Mas a Gabriela entendeu que o que importa no fundo do coração é você ser aberto com seus pecados, você se arrepender dos seus pecados e ser batizado. Amém. No fim das contas é isso.
Segunda convicção, que há no inferno e que a igreja deve ter hoje. Qual a segunda convicção? É que não há desculpas. Não há desculpas. É verdade. Amém. Vamos voltar para Lucas 16. Vamos. Vamos lá, Lucas. Muito bom, meu irmão. Lucas 16, versículo 31. A Bíblia diz: Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Não há desculpas. Aqui nós vemos que o rico, ele fala para Abraão: Abraão, mande Lázaro, mande alguém para falar com os meus familiares, para que eles possam acreditar no que deve ser acreditado e que eles possam ir para o céu. É isso que o rico fala, porque o rico estava no inferno. Mas Abraão diz: mesmo que alguém ressuscite dos mortos, isso não vai ser suficiente para mudar alguém. Por quê? Porque ele já tem o quê? Moisés e os profetas. Agora, o que quer dizer Moisés e os profetas? Os profetas são as escrituras que tinham na época. Os pergaminhos, Jeremias, Isaías, são o que as pessoas liam, o que Jesus lia para as pessoas. Jesus lia o livro de Isaías para as pessoas, a Bíblia diz. Ou seja, Moisés, porque Moisés não existia na época. Não. Ou seja, a Bíblia é capaz de te ensinar o que você precisa mudar. Muito bom. Não há desculpas. Não há desculpas. E nós, como igreja, precisamos entender que não há desculpas. Se a Bíblia não te fizer mudar, nada é capaz de fazer mudar. A gente não pode esperar que um milagre aconteça na nossa vida ou que alguém se ressuscite dos mortos. Imagina se alguém ressuscitasse dos mortos, chegasse para você, vamos supor, eu sou palmeirense, ok? É um time lá no Brasil, uma equipe. Vamos supor que alguém dos mortos ressuscite e chega para mim e fala: Lucas, você precisa ser corintiano. Como aqui temos corintianos, não? Você precisa ser corintiano. Mesmo que isso aconteça, eu posso te garantir, eu não vou virar corintiano. Eu sou muito palmeirense. Mas se tiver na Bíblia que eu tenho que ser corintiano, aí eu tenho que virar corintiano. Uau. Mas não está na Bíblia, amém? Na verdade está ao contrário, que Paulo escreveu uma carta aos Coríntios porque era uma igreja que não estava muito bem espiritualmente. Mas enfim, se tiver na Bíblia, nós mudamos. Amém. Vamos lá, irmão. A Bíblia é capaz de nos mudar. Às vezes a gente pode pensar: eu preciso de outro explorador para eu poder mudar o meu coração. Não, você precisa da Bíblia. Eu preciso de um emprego melhor. E quando eu tiver um emprego melhor, aí sim as coisas vão ficar mais fáceis e aí eu vou poder tomar uma decisão e mudar. Eu preciso, sabe o que? Começar a namorar. Amém, irmãs? Preciso começar a namorar e quando começar a namorar, aí as coisas vão ficar mais fáceis. Ou eu preciso de um casamento em que a minha esposa me escute e me venere. Isso não vai acontecer. O que você precisa é da Bíblia. É da Bíblia. Se as pessoas não se importam com a palavra de Deus, nada mais vale a pena. O que hoje você está esperando para dar autoridade à Bíblia? Uau. Não só para abrir, ler com quem te convidou para estar, mas dar autoridade a isso, mudar o seu coração depois de ler. Não apenas ler por conhecimento, mas ter sensatez. O que é ter sensatez no hebraico? É você ter um conhecimento prático. Ou seja, você aprender da Bíblia e colocar em prática. Amém? O homem rico não deu uma desculpa pelo motivo pelo qual ele estava no inferno. Muito bom. Ele sabia por que ele estava ali. Era algo claro para o homem rico, o porquê ele estava no inferno. Amém? Olha lá em Lucas 14, versículo 16. Vamos lá, Lucas. Muito bom. Vamos ver algumas desculpas. Você que quer dar algumas desculpas, vamos aprender algumas desculpas aqui. Vamos lá. Lucas 14, 16. A Bíblia diz: Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar o quê? Desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Que desculpa mais
banal essa. Ninguém comprava sem ver. Tipo, tá, você acabou de comprar uma propriedade, mas você não pode ir e depois ver a propriedade, você precisa ir ver naquele momento, entende? Que paralelo Jesus está fazendo? Se você for ler no versículo 15, Jesus está fazendo um paralelo com o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É essa reunião aqui. E muitas pessoas dão desculpas para não estar nessa reunião aqui. É verdade. Ah, eu acabei de comprar uma propriedade, então eu não consigo estar aqui. Ou ah, eu não sei o quê. E me alegra muito ver o Marcos que está aqui com a gente hoje. Porque vou mandar a real, Marcos. Ontem eu estava falando com o Marcos e ele disse, olha, eu não te garanto que eu vou pro culto, porque eu vou me encontrar com meu irmão, não. E aí eu falei, convida seu irmão pro culto. Ele falou, mas ele não quer ir pro culto. Aí eu, tá bom, eu tava sem esperança que o Marcos viria, mas o Marcos chegou aqui. Vamos lá. Por quê? Porque ele não deu uma desculpa, não. E é sobre isso, é sobre não dar desculpas. Versículo 19. Vamos lá, irmão. Olha essa desculpa aqui, banal. Outro disse, acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Então o outro comprou boi e ele não podia experimentar em algum outro horário que tinha que ser bem na hora do banquete. E o versículo 20, que é uma desculpa assim um pouquinho mais entendível, não? Mas para quem é casado sabe que mesmo assim não é uma desculpa. Não, o versículo 20 diz, ainda outro disse, acabei de me casar, por isso não posso ir. Isso é um pouquinho mais, lua de mel, entendi, mas mesmo assim é uma desculpa, amém? Por quê? Porque a Bíblia fala em Mateus 6,33, busque o reino de Deus em primeiro lugar. É verdade. Se você não tem buscado estar com discípulos, estar com o reino em primeiro lugar na sua vida, talvez você está apresentando algumas desculpas para não fazer isso. Não. Precisamos acabar com as desculpas, amém? Porque essa é uma convicção que existe no inferno e que a igreja deve ter. Vamos lá, irmão. Muito bom. Algumas desculpas. Ah, está chovendo. Isso tinha muito no Rio de Janeiro, lá quando eu morava lá. Carioca é feito de açúcar. Não. Se começa a chover, ninguém sai de casa. Ah, está chovendo. Eu já convidei alguém na rua que disse, se nada acontecer, eu vou. Essa devia estar na Bíblia. Se nada acontecer, eu vou. Qual é a desculpa que você está dando para Deus? Muito bom. Qual desculpa você está dando para Deus? Não existe desculpas. Deus te colocou na situação exata, porque Ele sabe que você consegue. Que você consegue buscar o reino, amém? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e tudo será acrescentado. Terceiro e último ponto. Terceira e última convicção que existe no inferno, ou seja, que as pessoas estão no inferno, elas têm essa convicção e que a igreja hoje deve ter. Terceira e última. Há uma urgência em evangelizar. Há uma urgência. Vamos voltar para a escritura em Lucas 16, versículo 27. Diz o rico. Ele respondeu, então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. O que aconteceu aqui no inferno? O rico, ele suplica para Abraão enviar Lázaro que estava no céu para evangelizar a família dele. Para falar com a família dele. Por quê? Porque há uma urgência no inferno em evangelizar. As pessoas que estão lá, a Bíblia diz, as pessoas estão no ranger de dentes. O que é ranger de dentes? É você ter um remorso de que você devia ter feito algo e não fez. É isso que é no inferno. Eu devia ter falado para minha família ser um discípulo. Eu devia ter sido um discípulo, mas eu não fiz. E há essa urgência em querer evangelizar. Sabe, se alguém voltasse do inferno para a terra hoje e pudesse te dizer uma coisa apenas, a pessoa não ia te dizer ganhe mais dinheiro. É verdade. Ou viaje mais no mundo. Ou sei lá, faça um mestrado. A pessoa só ia falar, esteja bem com Deus. Se alguém do inferno pudesse voltar hoje e te falar uma coisa, ela falaria, esteja bem com Deus. A única coisa que importa, irmãos, nesse mundo, nessa terra, é ir para os céus. É isso. O nosso trabalho, até o casamento,
não existe nos céus. A única coisa que importa é morrer como um cristão de verdade. Estão comigo? Vamos lá, irmão, muito bom. E em segundo, trazer o máximo de pessoas que a gente pode nos céus com a gente. Amém. Isso é um trabalho para a eternidade. O resto vai deixar de existir. Você não lembra do seu tataravô? Eu não lembro do meu tataravô. Provavelmente o seu tataraneto não vai lembrar de você. Por quê? Porque você vai não existir mais. E é uma realidade que a gente tem que enfrentar, amém? Por quê? Porque quando a gente entende isso, nós morremos como discípulos, amém? Amém. Em Atos 9, 17 ao 19, você vê que Saulo ele é batizado. Em Atos 9, do 20 ao 21, você vê que logo depois de ele ser batizado, ele começa a pregar. A gente precisa sair das águas do batismo pregando, amém? Correndo. A coisa que importa, irmãos, é evangelizarmos. Vamos para uma última escritura em 2 Coríntios, capítulo 6. Segundo Coríntios 6. João Lucas. Bora, Lucas. Vamos lá, irmão. Vocês estão dormindo ou não? Não, vai a cuidar. 2 Coríntios 6, versículo 1. A Bíblia diz: como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Pois ele diz: eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes agora, que amanhã é o tempo favorável. Não? Não. Que ontem é o tempo favorável. Não. Não, que agora é o tempo favorável. Amém? Agora é o dia da salvação. Sim. Irmãos, hoje é o dia de salvação. Amém. E sabe de algo? Todos os dias devem ser dias de salvação. Amém. No nosso movimento de igrejas ao redor do mundo, todos os dias existem batismos, amém? Amém. E hoje, como disse, a Gabriela vai ser batizada. Sim. Mas a minha pergunta é, quem vai ser batizado no domingo que vem? Quando vai ser o próximo dia de salvação na igreja aqui em Lisboa? Não deve ser só nos domingos. O dia de salvação deve ser todos os dias. Sabe qual é a coisa mais radical que você pode fazer? A coisa mais radical que nós podemos fazer é sermos constantes. Vamos lá, irmão. Às vezes a gente acha que a coisa mais radical que eu posso fazer é evangelizar, chamar 100 pessoas no dia que estão na rua para estudarem a Bíblia e poder ensinar a elas. E depois você passa uma semana sem fazer isso. Uau. Não, isso não é a coisa mais radical que você pode fazer. A coisa mais radical que você pode fazer é ter uma constante convicção de que o evangelismo é algo essencial na vida de um cristão. Foram as últimas palavras de Jesus: vão e façam discípulos. As últimas palavras de alguém são as palavras muito importantes. Imagina as últimas palavras da sua mãe. Uau. E que as últimas palavras da sua mãe tenha sido uma ordem para você. O quão sério você ia levar essa ordem? O quão sério você leva a ordem de que a urgência em evangelizar, a urgência em fazer discípulos. As últimas palavras de Jesus em Mateus 28, 18 a 20, vão e façam discípulos, uma ordem. As primeiras palavras de Jesus no começo do ministério dele, em Marcos 1, 16, é que ele chama Simão e André a serem pescadores de homens. Há uma urgência de Jesus em evangelizar. Depois você vê que em Lucas 9, Jesus tinha 12 discípulos. Em Lucas 10, Jesus tinha 72 discípulos. Em Atos capítulo 1, você vê que Jesus já não estava mais lá, mas existiam 120 discípulos. E depois em Romanos 1, o que acontece? O mundo foi evangelizado naquela época. Irmãos, eu tenho um sonho de que o mundo será evangelizado na minha geração. Amém. Vamos, irmão. Sabe alguém que é forte aqui? O Chris que está sentado lá atrás. Vamos lá, Chris. O Chris é alguém forte, que faz academia com Yes. frequência, não? Agora imagina se eu chegasse pro Chris e falasse: Chris, eu quero ser forte como você na academia e por isso eu vou pra academia amanhã, na segunda-feira, e vou ficar 10 horas na academia. E depois, durante a semana, eu não vou mais pra academia. Isso não vai adiantar nada, não? É importante sermos constantes, irmãos, no evangelismo. Por quê é importante sermos constantes? Porque isso é um indício que nós temos uma convicção. Que nós não fazemos muito em um dia porque alguém falou pra gente e a gente tem a convicção de alguém e depois a gente tem a convicção. Não. Quando isso se torna constante, isso é uma convicção que nós temos com Deus e não com pessoas. É um compromisso com Deus
e não com pessoas, amém? Amém, meus irmãos. Para vermos batismos todos os dias, precisamos ser constantes. Irmãos, eu quero desafiar todos nós a sermos urgentes com a palavra de Deus. Porque essas 3 convicções que existem no inferno, e dessas 3 são que ninguém duvida de quem está salvo e quem está perdido, de que não há desculpas e de que há urgência em evangelizar. Essas 3 convicções, nós aqui em Lisboa teremos. Amém, meus irmãos. E precisamos ter. Vamos evangelizar, vamos dar o coração e para Deus já todas as glórias. Amém. Amém.